Olá, povo de Deus, meus amigos, meus amados e meus irmãos, a paz e a graça do nosso Salvador, o Filho do nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade novamente de estarmos juntos aqui fazendo aquilo que é agradável aos olhos do nosso Senhor, pregando as Escrituras, a palavra do Senhor, a palavra que nós cremos que é a verdade. Se você crê ou deixar de crer, isso não é comigo. Eu não estou aqui porque eu sou o que condena. Eu estou aqui para te absorver das condenações da cegueira, das heresias, das feitiçarias, das ideologias, das filosofias, enfim, de todas estas coisas que muitas das vezes te dá emoção, mas não te traz salvação. Salvação da mente, salvação do livramento, do colapso, da cegueira, da falta de discernir, de compreender, de viver e entender. E aí não pode evoluir. Então estamos diante agora de uma bela palavra para te mostrar quais são as características pessoal de Deus que desmascara as heresias do homem, tira da cegueira e leva para o entendimento. Se você ainda pratica heresias, significa que você ainda vai para os templos construídos de pedras. Se você ainda pratica heresia, significa que você ainda guarda sábado, que você ainda paga dízimos, que você ainda faz campanha, que você ainda paga votos, que você ainda é um herege diante de Deus, porque você é um customizador e é também customizados, porque quando somos customizados, passamos no futuro também a ser customizador, como os customizadores de carros. Eles passam a ser customizador porque eles antes são customizados. O menino aprende na oficina customizando o carro e depois ele passa a ser também um customizador. Então, na tua vida, entre aspas, espiritual, não é diferente. Você ainda vai para o templo físico, você ainda vai para a igreja de pedra, você ainda é da religião dos evangélicos, supostamente filhos de Deus, mas não são amigos de Deus, porque ainda são servos, são escravos. Se você ainda vive no meio dessa escravidão, você ainda não é um filho. Você pode ser um filho bastardo, mas você não é o filho amigo. O filho amigo é aquele filho que reina em vida com Cristo e Deus, é aquele filho que herda todas as coisas do Pai. Então você ainda é um desperdiçador. O desperdiçador significa o pródigo. Pródigo significa o desperdiçador. Aquele que desperdiça todo o seu tempo, aquele que desperdiça todas as suas oportunidades, aquele que desperdiça todas as portas abertas, porque outro dia um pregador estava falando aí na internet que Jesus não é uma porta. Jesus é sim, querido, uma porta. Ele disse: eu sou a porta, eis, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ele não disse eu sou as portas, ele não disse eu sou as vidas, ele não disse eu sou os caminhos, ele não disse eu sou as verdades, ele disse tudo no singular. Eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. Então ele não disse as ressurreições, porque surgiram revivamentos, pessoas que reviveram e acham que é ressurgidos, ou que ressurgiram, ou que ressuscitaram, mas é diferente ressurreição com reviver. Amém? Então eu vou te mostrar nesta oportunidade que se você ainda vai para o templo físico de pedra, é porque você é um sem noção, você é um desordenado, você é um frívolo, um falador, um enganador e também está sendo enganado. Isaías capítulo 66 e versículos a seguir diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, olha só, e a terra
é o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem edificar ou construir para mim? Ele está aqui se referindo à casa, o templo de Salomão, o Zorobabel daqueles dias. Não é o de Edir Macedo, não. Para de besteira. Deixa de besteira. Se você ainda vai para o templo de Salomão, é porque você é um retardado. Você é um desinformado, um desavisado, um desajustado. Como, rapaz, que você, sem noção, está procurando o templo de Salomão, se você é o templo verdadeiro que o Deus vivo habita em você? Agora você não quer que eu te chame de desajustado, de desordenado, de retardado? Você é um cruel. Você é um nau à deriva no asfalto em alto mar. Você é não um coração como um porta-aviões. Você não é um porta-aviões. Você é o à deriva no asfalto em alto mar. Perdido no espaço sideral. Irmão, se a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6 e 19, que você é habitação, você é a habitação, que você é o santuário, o templo do Deus vivo. E o que é que você quer ir para dentro do templo de Salomão? Se Salomão não é referência de salvação, porque Salomão ele morreu desviado de Deus, não das igrejas. Salomão ele ficou igual a você, dentro da igreja, mas desviado de Deus. Porque não está na Bíblia que quem está no templo é nova criatura. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5 e 17, que se alguém estiver em Cristo Jesus e não dentro da igreja, que se você estiver em Cristo Jesus, que nova criatura é, que as coisas velhas não vão se passar, já passaram. Jesus disse assim, olha, aonde estiver dois ou demais reunidos dentro da igreja, ele falou, aí eu estarei, ou no meu nome. Quem está em Cristo Jesus, onde estiver dois ou demais reunidos no meu nome, aí eu estarei presente contigo e serei contigo e você comigo. Aí sim eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Amém? Entendeu? Isaías 66 está dizendo assim, olha, diz o Senhor, não é Isaías, assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Olha que da hora. Que casa me edificareis vocês? Tá? E qual é o lugar do meu repouso? É porque muitos idiotas até hoje ficam pegando aquela expressão do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, é uma expressão da inauguração, quando Davi gostaria de construir o templo, mas foi o seu filho Salomão que construiu, mas a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus já tinha avistado que Salomão se desviaria o seu coração com os ídolos no futuro, brevemente, já. Então Deus já derruba por terra o seu adversário antes mesmo dele nascer, do que ele crescer e prosperar. É igual você quando fica pensando que o diabo foi lá no céu, deu uma surra em Deus, bagunçou tudo, quebrou tudo, tomou todos os anjos, a terça parte do céu e deixou uma caixa vazia e desceu para a terra para reinar. É porque você é um retardado. O diabo, que diz o texto do grego, do original, não é o diabo que você conhece. Amém? Comece a estudar, queridos. O diabo é uma oposição. O diabo é um adjetivo e não um ser criado por Deus. Porque senão onde que estaria a onipotência, a onisciência de Deus, sabendo que vai criar um ser que vai bater nele depois, que vai arrebentar com ele depois, que é maior que ele, mas não existe nada maior do que Deus, não existe antes nem depois.
Quando Deus existe? Desde quando Deus existe? Desde sempre. Não existe adversário à altura de Deus. A palavra onipotente significa a soberania de alguém que pode, que sabe de tudo e que não há nada nem ninguém que possa se aproximar um fio de cabelo sequer da presença, da potência, do poder de Deus. Deixa de ser besta. Para de viagem. E que papo é esse? Que vamos para a igreja, porque a igreja é o templo construído por Deus? Mentira, o templo foi construído por escravos, por homens corruptos e cruéis. Quando ele exterminou, Deus nunca foi lá. Deus nunca habitou naquele lugar. Deus nunca fez parte daquilo, porque um pensamento de Deus é uma coisa. A construção e a evolução e o agregamento dos homens é outra coisa. Jesus falou, Deus falou, os meus pensamentos não são iguais os vossos pensamentos, diz o Senhor. Que antes, sem que você verbaliza sequer uma palavra, ou muitas milhares de palavras, Deus já as interpreta todas elas. Amém? Então vamos ler aqui rapidinho, em Atos dos Apóstolos, para você entender, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o que disse o Estevão, aquele mártir, primeiro mártir da história do cristianismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 48, diz assim, para você entender essa verdade poderosa de Deus. Atos dos Apóstolos, eu viajei aqui na folhagem agora, mas deixa comigo que é 2. Atos dos Apóstolos e 48 diz assim, olha, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Expulsou da presença deles e derrubou todo aquele tabernáculo, testemunho dado pelo poder. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. Entendeu agora? Entendeu a passagem poderosa da parte de Deus de Isaías 45 e versículo 46? Em 1 Coríntios capítulo 1 e 16 você vai ver esta outra pura verdade, quem é o verídico templo de Deus, que é o santuário de Deus, o qual Deus habita nestes tempos, que é você, homem. Eu vou ler mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44, diz assim, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como a determinara aquele que disse a Moisés. O tabernáculo era aquela lona, aquela tenda, aquela lona que Moisés se cobria embaixo. Aquilo era o tabernáculo, estava lá no deserto. O qual também nossos pais, Josué, tendo recebido, e levaram quando tomaram posse das nações, não mais da nação, das nações. Observa que aqui está excedendo, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi, só até os dias de Davi. E este achou graça diante de Deus e lhes suplicou a faculdade de prover, uma morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, vendo? Não Davi, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, você vai ver esse grande desfalque. Mas, entretanto, Deus respondeu dizendo, que o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. Se não bastasse o profeta, o próprio Deus pega e dá o troco
dizendo que ele não habita em casa, em templo, em construções humanas, porque Deus fez o homem com suas próprias mãos e não as outras construções do universo com a palavra. Você entende isso, amado? No princípio criou Deus os céus e a terra, e ele fez tudo com a palavra, o verbo. Mas na hora dele fazer o homem, ele não disse, haja homens. Por isso que ele não habita em construção feita por mão de homens. Porque quando ele fez o homem, ele fez com as mãos. Por isso que ele habita dentro do homem. Então você quer dizer que essa obra do homem é obra do espermatozoide? Você quer dizer que é obra do prazer sexual? Ou você diz igual as menininhas que estão estudando no estágio inicial da ciência, que você é um orangotango, que você veio do primata? Perdeu, ladrão. Cara, você é obra das mãos do Deus Todo-Poderoso, e ele soprou, depois de ter feito do pó da terra, ele soprou um elemento forte nesta massa, tá entendendo? De honra, massa de desonra e massa de honra. Então ele fez você, o vaso de barro, ele soprou nas tuas narinas o fôlego de vida eterna, extraído do próprio Espírito de Deus. Por isso você é um pedaço de carne, agora revestido com o Espírito de Deus. Aleluia! Gostou dessa? Então vamos ler aqui em Jeremias capítulo 7, versículos a seguir, diz assim, olha, a palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra, dizendo, ouve a palavra de Deus todos de Judá, vocês o que entrais por estas portas para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, tá? Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar, porque eu não habito nesta casa, nesse templo. Ele está se referindo ao templo de Salomão, e ele diz que o templo não protege as nações da iniquidade. Quem protege? O verbo que mora dentro de você, a palavra, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e através do verbo você consegue entender a glória do unigênito do soberano. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, esse é o templo do Senhor. Essa palavra é falsa. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É mentira. Deus está falando em Jeremias capítulo 7, versículo 4. Não confie nestas palavras. Vamos para o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Esse é o falso pregador que leva as pessoas para os templos de pedra. Herege mentiroso, sem vergonha na cara, toma juízo e deixa que Deus tira as remelas, catarata velha dos teus olhos e mostra que você sim é o templo de Deus, e convida as pessoas para vir até você e se enche do Espírito de Deus e transborda para o povo, porque Deus não quer só tirar a tua cegueira, Deus não quer só matar a tua fome, Deus não quer só matar a tua sede, mas Deus quer te transformar numa fonte para que os outros bebam e que você possa ser imitador dele, dizendo como ele falou, vinde a mim, vocês que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Ô imitador de Cristo, para de ser imitador da crise de Moisés, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Você crê? Mas se deveras aprenderdes nos vossos caminhos as vossas obras, se deveras praticardes a justiça com o seu próximo, se não oprimirdes os estrangeiros, e se não oprimir o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal,
eu vos fareis habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vós confias nas palavras falsas dos homens, que para nada vos aproveita. Quem é isso? Quem é que fez isso? O que quer dizer isso? Vocês furtam, vocês matam, cometem adultério, jurais falsamente, queima incenso a Baal e andais após outros deuses e não me conheces. Tá? E depois ainda vem com a cara lavada falsa, vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuar a praticar as abominações, só para disfarçar das tuas mentiras é que você fica dentro da igreja. Olha o que Deus está falando. Que você que vai para a igreja é um sem vergonha mentiroso, que trai a tua mulher, que bate à toa nos teus filhos, que compra e não paga, que mente, que você é um lixo hospitalar, que você é uma praga que prolifera para destruir a vida das pessoas, e para se desculpar das tuas descarações, tu fica dentro da igreja. Olha que fala que eu estou falando. Jeremias capítulo 7, versículo 10. E agora no 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confieis a este lugar, tá? Olha só, que eu vos dei a vocês outros, os vossos pais, como fiz em Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, e toda a posteridade de Efraim, tá? E não adianta ficar pedindo para que um profeta intercede por vocês, porque eu também não salvarei, nem os ouvirei, porque para mim é um corvil de ladrão, diz o Senhor. E se ele dizer, tu, porém, profeta, pode interceder por este povo, nem levantes por ele um clamor de oração, tá? Nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Agora me responde, quem foi que falou lá em Mateus capítulo 21, tá? Quem foi que falou? 21 e 13, tá? E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês, porém, transformaram este lugar em um corvil de ladrão. Quem é que fica dentro das igrejas hoje? Roubando os dinheiro dos pobres, dos infortunados, os menos afortunados, os não avisados, os desordenados. Quem é que fica quando Jesus chegou? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse, está escrito, a minha casa será, não é. A minha casa será. Hoje os pastores, para te enganar, falam assim, vamos para a casa de oração, para o templo. É mentira. Você ainda continua sendo mentiroso, safado. Ainda estou te desmascarando você também. Casa de oração. Quando ele purifica o templo, ele está dizendo, casa de oração é quando você orar, você entra no teu quarto, fecha o teu aposento, fala ao teu pai no teu coração no secreto, que ele te ouvirá o que você falar no secreto e te recompensa publicamente. A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em um covil de ladrão. E aí? Né? Então ele diz assim, ó, vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou,
Mas vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, tá? Os meninos clamando: Hosana, 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 o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes que da boca dos pequeninos, das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Você que fica dizendo que louvor é as musiquinhas do Thales, mais o rapaz aí que tá morrendo na UTI aí, ó, é o Lázaro, e que é o Matos Nascimento, e que é a Rose não sei quem, os verdadeiros louvor. Então esses meninos aqui tudo eram músicos. O louvor não é música, tá bom? Para você que fica pensando isso. Tá vendo aí? Então vamos fechar o raciocínio aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 6 e 19, diz assim, ó, para você entender. 6 e 19 em 1 Coríntios diz assim, ó, para você entender. Acaso não sabeis, você por acaso não sabe, que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois vós mesmo, porque fostes comprado por preço, agora por glorificai a Deus no vosso corpo. Mas aquele que une com o Senhor é um só Espírito, tá? E agora eu vou ler, tá? Em 1 Coríntios capítulo 3, aos Coríntios, capítulo 6, melhor dizendo, e 19, tá bom? Para você entender a viagem completa. Olha que da hora. Olha que coisa linda. 6 e 19, 1 Coríntios 6 e 19, 1 Coríntios 3 e 16. Amém? 3 e 16 diz assim, ó: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Tá? Não sabeis que sois os santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita, ou seja, ele mora dentro de vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, agora é sagrado. Entendeu aí? Amém? Tá bom para você? Então fica aí com esta aula, com esse conhecimento das escrituras que está dentro da Bíblia, para você parar de ser um fariseu, para você parar de ser um heteu, um saduceus, para você parar de ser um jebuseus, para que você venha a ser um cristão, para que você seja hoje moradia do Altíssimo, para que você seja parte do santuário, não parte do santuário, mas que seja completo o santuário, a casa, a habitação, moradia de Deus. Amém? Sorte aí.